esperando Cleidomar. Bom dia mais uma vez, Cleidomar. Bom dia. Vamos ver. Vou ter que esticar o pescoço, mais se eu quiser aparecer. Meus irmãos, hoje é dia 24 de maio de 2020 e nós hoje teremos o prazer de ter conosco, para o culto de hoje, o nosso irmão, nosso confrade de doutrina espírita, Cleidomar, que vai fazer a explanação do Evangelho para a gente. E espero e peço a Deus para que sejamos todos muito bem amparados e intuídos, que você fale com muito amor, que eu sei que você domina muito bem, e que a gente possa levar essa palavra, esse bálsamo que é este culto, esse trabalho de amor e caridade, a todos aqueles nossos irmãos que possam estar em dificuldades. É muito bom poder contar contigo, tá? E quantas horas, hein? Deixa eu ver aqui. São 9 horas? Não, falta 5 minutos ainda. Como é que está o tempo aí em Sacramento, Cleidomar? Eu estou aqui em Contagem. A chuva? A chuva tá para todo lado. Aqui também tá chovendo, tá frio e chovendo. Eu vim visitar meu sogro e, de certa forma, eu estou agarrado aqui, porque eu vim de carona. Agora, para voltar, coragem para ir de ônibus eu não tenho, porque fazer uma viagem de 8 horas de ônibus, eu sou grupo de risco, ficar dentro do ar-condicionado, eu prefiro ficar quietinho aqui. Arrumar uma carona para É, poder voltar para a terrinha querida aí, mas tudo vai se ajeitar na hora certa. E o não é frio? hora de viajar agora, não. É hora de ficar quietinho. No meu caso é que meu sogro, a situação dele é muito delicada, então não tinha jeito. Eu vim aqui. E o frio aí, como é que tá? Tá frio, tá bem frio. Semana foi até agradável, mas o final de semana esfriou bastante. Cleidomar. Quantos anos já de doutrina, Cleidomar? Você nasceu na doutrina, né? Foi. Todos os anos, vamos dizer assim. Mas Eu assim, comecei a começamos falar. a participar mais efetivamente, mesmo assim, deve ter uns 30 anos. Foi ontem. É muito tempo de dedicação, graças a Deus. Eu me aproximei mais quando mudei para Sacramento em 2002. Foi onde eu comecei. Mas diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então, É isso aí. vamos ver o que Deus nos preparou para a gente possa resgatar um bocado que a gente tem de débito, levando a vida. Cleidomar, me fala aí, o que te levou a escolher o tema de hoje? Olha, eu vejo que, assim, o mundo inteiro está passando por uma situação bem complicada, né? Onde a gente está sendo aí castigado por essa condição, por esse momento, por essa pandemia aí. E isso mudou bastante a vida de todo mundo, né? Tem mudado bastante a vida de todo mundo. E eu percebo, né, e eu acredito que
não vai voltar mais como era. Então, daqui para frente é uma nova realidade e todos nós vamos ter que nos acostumar com ela, vamos ter que nos adaptar. Então, muitas vezes a gente, quando se depara com situações assim, a gente, não vou dizer descrente, mas muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que tudo isso? Então, eu vejo que a leitura de hoje, né, o ponto de vista, ela nos traz uma reflexão exatamente todas essas questões, né? Que tudo, na verdade, depende da maneira como a gente olha para a situação. O mundo, depois dessa pandemia, não vai ser o mesmo. Espero que nós possamos modificar os nossos corações, os nossos pensamentos, principalmente com questão a reaproximar de Deus. Porque a gente estava se distanciando cada vez mais. Meus irmãos, 9 horas. Vamos então elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, até Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele o curso dos nossos amigos espirituais, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, São Vicente, Santo Agostinho, nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus, para que sejamos abençoados, para que sejamos iluminados, bem intuídos no amor de Deus, de forma que o trabalho desta manhã possa levar aos nossos irmãos o conforto, o reequilíbrio, a luz e as bênçãos de Deus. E assim, nós pedimos, através da prece do Pai Nosso, conforme Jesus nos ensinou, o amparo e a permissão para darmos início ao Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, hoje e sempre, que assim seja. Hoje, dia 20, nos tendo a companhia do nosso amigo Cleidomar. A palavra é tua, seja bem-vindo. Beleza, Walter, obrigado. Bom dia a todos. Estou vendo aí a mensagem do pessoal de bom dia. Agradecer primeiro pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre o Evangelho. Né? Nós não temos muito o hábito desse tipo de atividade, então estamos aprendendo. Então, de antemão, já peço desculpas a todos aí, as atrapalhadas que possam surgir ao longo da transmissão. Mas é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho, né? Trazer um pouquinho de reflexão. Não estamos aqui para dar aula nem para ensinar. Pelo contrário, a ideia é discutirmos a respeito desse Evangelho que nos orienta e direciona os momentos, né, da nossa vida. Então, eu vou fazer a leitura aqui de um trecho para a gente iniciar o comentário. Então, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem de uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais incidentes que recebe com paciência, porque sabe
que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo os bens mais preciosos que os da terra. Ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos, para obtê-los não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura a todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro ao qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção, como os monumentos, mas que se transporta para sobre uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer pequenos. Assim como aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre o torrão de terra. Que proletários e potentados são do mesmo talho. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé futura. Bom, então, vamos lá. A gente estava conversando antes de iniciar a transmissão aqui, o Sr. Walter perguntando por que nós escolhemos essa leitura, né? Então, a escolha dessa leitura foi muito em função da condição, da situação que nós estamos vivendo nesse momento, né? O mundo inteiro passando por essa situação que nós sabemos que já existiu em outros momentos, né? Outras pandemias, mas a gente ouviu falar disso principalmente nos livros de história, né? Agora, vivenciar uma situação dessa foi algo assim, que pegou muita gente despreparada, né? E trouxe todos nós nesse momento que nós estamos, nessa condição que nós estamos. Bom, então, entender um pouco mais, ou vislumbrar um pouco mais a vida futura, é muito importante nesse momento para que a gente consiga passar por essa situação com um pouco mais de tranquilidade. Passar por esse momento com tranquilidade não quer dizer que nós não tenhamos que nos prevenir, nos precaver, nos proteger dessa situação, mas que tenhamos uma tranquilidade quanto ao futuro, porque tudo é passageiro, nós sabemos disso. Essa situação não vai perdurar para sempre e nós vamos sair dela com certeza muito mais fortalecido e com muito mais aprendizado. Então, a escolha dessa leitura, do meu ponto de vista, é que dor, sofrimento, angústia, oportunidades, alegrias, felicidades, tudo depende da forma como nós olhamos para a situação. Tem uma história, tem uma situação eu gosto muito, sempre conto, e uma historinha de um fazendeiro, né? Ele tinha um filho
E esse filho adorava cavalos, gostava muito de cavalos. E certo dia apareceu um cavalo selvagem na fazenda dele. E o menino, então, o rapaz, né, prendeu esse cavalo. Como ele gostava demais, ele conseguiu prender esse cavalo e era um animal belíssimo. E o vizinho, né, que estava ali, olhou para o pai dele e falou: nossa, mas seu filho tem muita sorte, né? Apareceu um cavalo assim, né, do nada, e ele gosta tanto de cavalo, né? E o pai dele virou para o vizinho e falou: pode ser sorte, mas pode ser azar. Nos dias seguintes, o garoto tentando domar o cavalo, ele acabou tomando um tombo e quebrando a perna. E ele quebrou a perna e teve que ficar acamado, né? E o vizinho, sabendo daquilo, fez uma visita para eles e falou para o pai dele: realmente o seu filho é azarado, né? Gosta tanto de cavalo e quebrou a perna. E o pai do rapaz falou: pode ser azar, mas pode ser sorte. E então, as vidas seguiu. Nos próximos meses ali, estourou uma guerra naquele local, naquela região, e todos os jovens foram convocados para essa guerra, né? Tiveram que servir nessa guerra, e o rapaz que estava com a perna quebrada não pôde ir, porque estava com a perna quebrada. E o vizinho, então, que teve o filho que foi para a guerra, né? Chegou pro pai do rapaz e falou: realmente o seu filho tem sorte, né? Acabou não precisando ir para a guerra por conta que estava acidentado. E o pai do rapaz pode ser sorte, mas pode ser azar. E aí, naqueles dias ali, o cavalo, né, que ainda era um cavalo selvagem, acabou pulando a cerca, né, e foi embora, sumiu. E o rapaz ficou muito triste, porque ele estava com a perna quebrada e ele não tinha como correr atrás do cavalo para recuperá-lo, né? E o vizinho novamente: seu filho realmente é azarado. E assim foi. E o pai do rapaz sempre nessa, né? Pode ser azar, pode ser sorte. Passado mais um tempo, volta o cavalo e traz uma manada de outros cavalos selvagens. O vizinho seu filho é sortudo. E assim foi. Então, assim, é uma historinha bem ilustrativa, bem simples, mas que nos mostra um pouco da situação pela qual nós passamos no dia a dia. Independente de coronavírus, independente de pandemia, a nossa vida ela sempre passa por situações que são difíceis em alguns momentos, mas que são felizes e alegres em outros momentos. Nós sabemos que a felicidade plena é uma utopia, né? Então, ninguém é feliz todo momento. Nós somos felizes de maneira geral, mas nós temos momentos de dor, momentos de angústia ou momentos de tristeza, né? E a forma como nós encaramos esses momentos, a forma como nós conduzimos a nossa vida, faz toda a diferença dependendo do ponto de vista que nós observamos. Eu sempre gosto de dizer que um copo por meio, ele pode ter um copo meio cheio ou meio vazio. Depende da forma como nós olhamos para ele, né? Então, sempre vai ser assim. Nós podemos enxergar dor, angústia, tragédia, ou nós podemos enxergar oportunidade. E a vida futura, quando nós falamos e trazemos isso para a doutrina espírita, ela nos dá esse conforto, essa tranquilidade, porque nós sabemos que tudo o que nós passamos aqui, tudo que nós enfrentamos nesse momento, aqui, nessa reencarnação, tem um motivo, tem um fundamento, né? E se nós conseguirmos superar esses momentos difíceis, se nós conseguirmos passar por esses momentos difíceis, certamente nós vamos chegar do lado de lá fortalecidos. Quando nós olhamos para a vida apenas do ponto de vista material, significa que nós não temos muita perspectiva no futuro, e aí a esperança acaba se perdendo, a fé acaba se perdendo. E quando a gente valoriza apenas a matéria, nós não temos o que fazer para frente, porque tudo vai ficar aqui. Quando a gente desencarnar, quando a gente voltar para a nossa verdadeira vida, nós só vamos levar o resultado das nossas ações e atitudes através dos valores que nós conquistamos.
A matéria, a riqueza, os bens materiais, os títulos, as posições, os cargos, tudo vai ficar aqui, né? Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, ninguém vai perguntar para nós qual era a minha profissão lá na Terra. Ninguém vai querer saber quanto dinheiro eu tinha. Ninguém vai querer saber quais as propriedades que eu tinha, quantos carros eu tinha, e assim sucessivamente. Quando eu chegar do lado de lá, o que se procura saber é quem sou eu. Não o que eu tenho, mas o que eu sou, o que eu fui nessa vida, né? Então é por isso que nós temos que dedicar a nossa vida a olhar também para o futuro, para aquilo que nos reserva, né, a vida após a morte, né? Temos que tentar entender por que as coisas acontecem como acontecem. Deus, será que olhou para nós e falou assim, não, eu escolho vocês só para sofrer? Então, tenho plena convicção que não. Deus não olha para nós e aponta o dedo e determina que a gente vai passar por sofrimento simplesmente para ele ficar de lá se deleitando com isso. Pelo contrário, Deus é o nosso Pai bondoso e ele olha para nós com uma visão da compaixão. E estabeleceu, através disso, leis naturais que nos permitem progredir ao longo das nossas sucessivas reencarnações, através da passagem por esses obstáculos, por essas dificuldades, nos tornando cada dia mais fortes. Então, se nós olharmos para a vida e para as dificuldades com essa percepção do futuro, a vida material se torna menos relevante para nós. Com isso, a gente deixa mais de lado alguns sentimentos que nos aproximam muito mais do materialismo, que são orgulho, egoísmo, vaidade, né? E são sentimentos que nos prendem mais à matéria. Porque se a gente for observar, como é que eu posso ser alguém orgulhoso, né? Se eu entender que meu semelhante é como eu. Se eu entender que eu sou como o meu semelhante, que o meu título, ou a minha profissão, ou o cargo que eu ocupo, ou a função que eu ocupo, ou a fama que eu possuo, não me faz uma pessoa melhor do que ninguém. Pelo contrário, se a gente não souber administrar tudo isso, a gente pode, às vezes, criar mais dificuldades ainda para nós. Então, olhar para a vida material é importante porque a matéria é importante para nós, né? Nós estamos aqui vivendo uma experiência material, uma experiência reencarnatória, onde a matéria faz diferença no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Nós não podemos simplesmente dizer que eu não vou ser materialista de maneira nenhuma, eu não quero mais nada material, vou abrir mão de tudo. Não é assim que funciona, né? Não é isso que se espera. Nós podemos, sim, usufruir da matéria, né? Das coisas materiais, mas nós não podemos deixar que isso seja o ponto principal da nossa vida. Não podemos deixar que a matéria se sobreponha aos demais valores que nós temos que construir e que temos que alimentar para que nos tornemos espíritos melhores. Então, a percepção da vida material pelo ponto de vista espiritual nos dá essa tranquilidade, porque nos mostra que tudo isso aqui passa. Os momentos difíceis, os momentos dolorosos vão passar. Assim como aqueles momentos felizes, aqueles momentos alegres que nós passamos também vão passar. E o que vai restar, na verdade, é o ser que nós nos tornamos depois de passar por tudo isso. Será que nós vamos, no futuro, olhar para trás e enxergar isso como bênçãos? Ou vamos enxergar isso como um castigo? Será que nós olhamos para a nossa vida hoje e entendemos que nós temos a necessidade de passar por isso? Ou será que nós enxergamos que Deus está castigando a todos nós? Por, sei lá, por qualquer motivo que seja. Então, Deus não nos castiga. Deus, ele nos criou para que a gente pudesse crescer,
evoluir, se desenvolver, para chegar numa condição de espírito puro, espírito melhor, né? Onde a gente vai conseguir atingir aquela felicidade plena. E, então, Deus não nos castiga, pelo contrário. Ele nos dá sempre a oportunidade, através da sua misericórdia, de corrigirmos os erros que nós cometemos ao longo da nossa caminhada. No nosso dia a dia, a gente faz um monte de besteira. A gente erra mesmo. Nós somos seres imperfeitos ainda. Então, a gente desvia do caminho. A gente, às vezes, é orgulhoso. A gente é egoísta. A gente é vaidoso. E a gente é materialista mesmo, apegado à matéria. Isso é o ser humano. Não está errado ser assim. O que nós temos que buscar é dar um pouco mais de atenção e de valor a bens espirituais. Porque são eles que realmente vão contar depois. O que é material vai ficar aqui. E entender que tudo que nós passamos, todas as dificuldades, as angústias, as dores que nós passamos, elas são resultado muito se ouve dizer que não tem como prever o futuro, mas é possível a gente fazer uma ideia de como vai ser o futuro lá na frente, dependendo da maneira como nós agimos hoje. Se nós buscamos ter uma vida equilibrada, uma vida tranquila, se nós procuramos praticar o bem, procuramos auxiliar o nosso próximo, procuramos fazer o que está ao nosso alcance para ajudar aqueles que necessitam, se nós nos dedicamos à nossa família, aos nossos amigos, procuramos fazer o bem, ser pessoas boas e corretas, o futuro será bom. Não há dúvida quanto a isso. Não sei o que vai acontecer lá na frente, cada gênero de situação ou de provas que eu vou passar, mas eu sei que se eu for uma pessoa boa, se eu me dedicar e fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, que é amar o nosso próximo como nós mesmos, certamente o futuro vai ser bom. E sabendo que o futuro vai ser bom, não importa o que vem, né? E o contrário também. Se nós não somos pessoas que se preocupam com a condição espiritual, nós valorizamos somente a matéria e as coisas que nós podemos curtir e aproveitar aqui materialmente falando. Se nós não conseguimos estender a visão além desse momento que nós estamos aqui, e se nós achamos que Deus nos castiga ou está revoltado conosco pelo que nós fomos ou fizemos no passado, significa que nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do nosso destino. E se a gente se dedica, por não ter essa perspectiva de futuro, se a gente dedica a nossa vida a prejudicar o nosso semelhante de qualquer maneira que seja, a praticar coisas inadequadas, erradas ou ruins, isso nos mostra claramente que no futuro algo não vai ser bom. Porque nós vamos ter que corrigir tudo que nós fizermos de errado. Então, se eu faço o bem, eu colho o bem. Se eu faço o mal, se eu alimento sentimentos negativos e ruins, eu vou colher o resultado disso. Não dá para plantar flores e colher só espinhos. E o contrário também. Não dá para plantar somente espinhos e querer colher as flores depois, né? Então, semear, nós somos livres para semear o que nós quisermos. Mas nós somos responsáveis pela colheita depois. Aquilo que nasceu daquela semeadura, nós vamos ter que colher, independente do que seja. E não dá para fugir disso. Não dá para chegar no meio do caminho e pular fora. Não quero mais. Nós vamos ter que seguir em frente, porque é a nossa cruz. Nós entalhamos essa cruz de acordo com essas ações e escolhas. E nós vamos ter que carregá-la em algum momento. Não tem como fugir disso. Né? Igual a historinha do abismo, né? Que o irmão tinha que ele morreu, desencarnou e tinha que ir para o céu. E para ir para o céu, ele tinha que carregar a sua cruz. Era uma cruz grande e pesada. E ao longo do caminho, ele foi cortando os pedaços dessa cruz para que ela ficasse mais leve. Quando chegou lá, na beira do abismo, a cruz era pontinha dele fazer uma ponte para atravessar.
E quando ele não conseguiu atravessar, ele perguntou para Deus o que ele tinha que fazer naquela situação. E Deus então disse para ele: beleza, já que você cortou a cruz, você ainda assim poderá chegar até aqui. Mas você vai ter que voltar lá atrás, pegar outra cruz e fazer a sua caminhada novamente. Então, é assim a reencarnação. Se nós passamos por ela e ao longo do caminho a gente vai fugindo da nossa responsabilidade e a gente vai cortando a nossa cruz aos poucos, quando chegar do lado de lá, quando chegar na beira do abismo, não vamos conseguir atravessar. Nós vamos ter que voltar lá atrás e carregar a cruz novamente. Então, a reencarnação nada mais é do que isso. É a caminhada carregando a nossa cruz. Lá atrás, a gente entalhou essa cruz. A gente construiu essa cruz. E muitas vezes a gente constrói essa cruz até hoje. Em algum momento, a gente tem que carregar ela. Né? E nós vamos ter que levar. E a caminhada é dura. A cruz é pesada, o caminho é longo, o calor é escaldante. As coisas são difíceis realmente. Mas ninguém vai sofrer pelos erros que os outros cometeram. Se nós estamos passando por momentos difíceis, é pelos erros que nós mesmos cometemos. É pelas falhas que nós mesmos cometemos. Então, nós temos que olhar para isso como uma oportunidade de resgate. E não simplesmente como um castigo, como algo que Deus está olhando para nós diferente. Né? Então, Deus jamais nos abandona. E nos momentos mais difíceis, nos ajudando, nos impulsionando para a gente conseguir. Mas a nossa parte, nós temos que fazer. Deus nos ajuda sempre. Deus nos apoia, nos dá a condição de seguir, cria as oportunidades para que a gente consiga nos melhorar, para que a gente consiga evoluir e crescer. Mas e a nossa parcela? Nós temos que ir colocar o nosso esforço nisso. Né? Liberdade, com responsabilidade. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Nós somos livres para decidir o que a gente quer ser ou fazer. Mas nós somos responsáveis por essas escolhas. E nós vamos ter que responder por elas lá na frente. Então, quando a gente olha para a vida material apenas pelo ponto de vista da matéria, tudo parece complicado. Tudo parece mais difícil do que realmente é. E nós temos que seguir em frente. Independente da situação ou da condição que nós enfrentemos aqui, temos que ter em mente que Deus está olhando por nós e temos familiares, amigos, benfeitores, nosso anjo da guarda, que está sempre cuidando de todos nós e direcionando o nosso caminho para o bem. Mas temos que ter em mente que sempre, sempre, sempre vão ser as nossas coisas que vão definir quem nós vamos ser ou como nós vamos agir lá na frente, o que nós vamos enfrentar lá na frente. Às vezes a gente olha, mas nós somos constantemente influenciados, né? Os espíritos nos assediam, fazem as obsessões nos direcionam e nos impulsionam daqui ou dali. E realmente nós estamos sob a influência dos espíritos a todo momento. Né? Através das intuições que nós recebemos daqui e dali. Mas nós sempre temos que ter em mente que da mesma maneira que temos aquele espírito que quer que a gente demore mais ou que a gente erre, nós temos aqueles espíritos que querem que a gente acerte. E a intuição vem enviando dos lados. Então, a escolha é nossa. E a gente escolhe de acordo com o que nós somos, de acordo com as nossas tendências. Então, não dá para jogar a responsabilidade das coisas que estão acontecendo na nossa vida nos outros. Não dá para jogar a responsabilidade nos espíritos obsessores. Né? Eles nos influenciam, mas quem toma a decisão de fazer somos todos nós. E através dessas decisões, nós construímos o futuro que nós vamos ter que enfrentar depois. Ou não, dependendo da forma como nós resolvemos agir nesse momento. Então, refletirmos
sobre a vida futura é importante para todo mundo. É comum, às vezes, o espírita mesmo ter medo da morte, né? A maioria das pessoas tem medo da morte, na verdade, né? Mas mesmo no meio espírita, a gente encontra aqueles que têm medo da morte. E a gente costuma ter medo da morte, realmente, né? Porque é algo que, a princípio, parece ser incerto. Mas se nós olharmos para aquilo que nos mostra a doutrina espírita, para aquilo que nos ensina o espiritismo, nós vamos ver que a morte não é incerta, não é algo incerto. Nós sabemos muito bem o que vai ser do lado de lá e como que as coisas vão ser. Então, o medo da morte, ele não pode ser por uma questão de não saber o que vai acontecer lá na frente. Talvez ele seja porque exatamente nós sabemos quem nós somos, o que fizemos ou deixamos de fazer aqui. E isso nos dá um certo receio do que nós vamos encontrar do lado de lá. Mas olhar para a vida futura não tem relação só com pensar em morrer. Embora entendamos que a morte é um caminho que todos nós vamos ter que trilhar em algum momento. Mas olhar para a vida futura, olhar para o futuro, tem a ver com enxergar lá na frente uma condição melhor, um futuro melhor. O planeta está passando por modificações, por transformações. Nós estamos saindo de uma condição, de um mundo doloroso de expiações e provas, que certamente se tornará um mundo melhor para viver. A nova fase da Terra, em termos de evolução, será melhor para todos nós. Embora, para que a gente chegue lá, nós tenhamos que passar por momentos realmente de dificuldade, de obstáculos e de luta, para que seja sólido, se modificar interiormente, né? Então, o tema de hoje escolhido foi para que a gente consiga refletir sobre essa situação que nós estamos passando, para que a gente consiga enxergar as oportunidades que existem nesse momento, a oportunidade de auxiliar, a oportunidade de preparar o semelhante, a oportunidade de levar uma palavra viva, mas que a gente também consiga perceber que o mundo não a ser do mesmo jeito que sempre foi. Nós vamos ter que passar por essa mudança de uma maneira ou de outra. Nós vamos ter que enfrentar e carregar a nossa cruz, e não tem como fugir disso, né? Então, que a gente tenha, ao longo do caminho, a tranquilidade de enxergar que lá na frente nós vamos conseguir atravessar o abismo, porque embora a cruz esteja pesada, lá na frente, ela vai possibilitar que a gente conquiste uma condição melhor, uma situação melhor para todos nós. Então, não sei como está o horário aí, mas eu agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui conversando nessa manhã fria aí, todo o pessoal está aí participando junto, então agradeço a todos por essa disponibilidade. Peço desculpas pelas falhas ou erros que possam ter acontecido aí e queria dizer que é sempre muito bom poder falar sobre o Evangelho, falar sobre as coisas espirituais. Então, agradeço aí mais uma vez, seu Walter, por essa oportunidade. Você vai continuar conosco, nós vamos passar agora o restante. E a sua energia, as suas vibrações, elas nos são muito importantes. A sua luz contribui muito com a gente. Observando o que você estava falando, me ocorreram duas ideias aqui. O primeiro, que a gente pode muito bem ganhar limões durante a vida. Só que a gente pode preferir optar entre o azedo do limão, mas a gente pode também ter a opção de fazer uma limonada. É o que você falou. E outra coisa, o nosso livre-arbítrio, foi outra coisa, outra intuição que me chegou aqui. É como se fosse aquelas balanças antigas que a gente tinha diversos pesos e dois pratos. O que a vida nos oferece é colocado num prato. Mas nós temos aqueles pesos e nós podemos colocar em qualquer dos dois pratos. A gente pode aumentar o fardo, o peso, ou a gente pode equilibrar
a decisão, o livre-arbítrio, como você bem nos disse, explanou, é nosso. Então, nós temos sim, sempre uma oportunidade para enfrentar, e as adversidades são justamente aquilo que nos enobrece, que nos dilapida ali, que faz com que as nossas qualidades, as nossas virtudes sejam polidas. Mas vamos passar aqui por conta do horário. Eu convido a todos os nossos irmãos que estão conosco para que possamos, em pensamento, na união de nossas energias, realizar a fluidificação das águas, rogando a Deus, através de nossas preces, para que Ele deposite em nossas águas, através da fluidificação, as energias que nos são necessárias, tanto ao corpo físico quanto ao corpo espiritual. E que estas mesmas bênçãos e energias possam chegar a todos os nossos irmãos, a todas as águas, para que eles reencontrem o equilíbrio, a fé, a esperança. Queridos e amados irmãos, passamos agora ao momento dos passes, aquele momento em que a nossa união de energias, de vibrações, de preces e orações vai fazer com que aqueles nossos irmãos que estão tendo dificuldades nas suas provações, que estão sofrendo, que eles possam encontrar Deus. Vamos então elevar os pensamentos a Deus, pedindo para que nos ampare, nos abençoe, de forma que possamos levar a todos os nossos irmãos a tua bênção, a tua luz, juntamente com as nossas boas energias. E vamos até os hospitais, levando aos doentes, aos trabalhadores, esta benesse. Vamos aos asilos, aos orfanatos e creches. Vamos de encontro àqueles nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nas cadeias, aqueles que estão nos manicômios e hospícios, aqueles que se encontram em seus leitos de dor, onde quer que seja, como também aqueles que têm se dedicado a cuidar e zelar destes nossos irmãos que estão em sofrimento. Vamos pedir e vamos de encontro àqueles nossos irmãos moradores de rua, aqueles onde quer que estejam, que estão enfrentando a fome, a sede, o frio, o calor, as intempéries da natureza, aqueles que estão enfrentando dificuldades econômicas, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão sendo vítimas de tirania, de opressões, de guerras, aqueles que têm a responsabilidade da governança política das nações. Vamos lembrar daqueles nossos irmãos que estão devotados com as ideias do mau caminho, para que possam enxergar a Deus e modificar-se. Vamos pedindo por aqueles nossos irmãos que estão dedicados ao vício, aqueles que estão flertando com a possibilidade de tirar suas próprias vidas. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos que perderam a sua fé, que se encontram à margem do caminho, à margem da sociedade, com seus corações endurecidos, cheios de ódio, rancor, mágoa. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos que estão sendo obsediados, aqueles que também praticam a obsessão, aqueles que estão enfrentando a depressão, a ansiedade, aqueles, Pai, que estão zelando por nós na espiritualidade, para que tenham força, principalmente os nossos anjos da guarda.
Vamos pedir por aqueles nossos amigos com os quais convivemos, os amigos de trabalho, de estudo, de missão, os nossos vizinhos, os companheiros de reencarnação na condição de parentes. Vamos pedindo por aqueles que já partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual, principalmente aqueles que foram através do suicídio. E eu peço, Pai, que nesse momento em que vamos elevar a Ti as nossas súplicas e os nossos agradecimentos, seja ofertado a cada um de nós o passe com as Tuas bênçãos. Queridos e amados irmãos, a vossa participação, a doação das suas energias, dos nossos fluidos, é que são o remédio que vai de encontro àquele nosso irmão. Deus providencia o pagamento e a recompensa a cada um de vocês, a todos nós, inclusive aqueles irmãos da espiritualidade, aqueles que na realidade são os coordenadores, os trabalhadores que nos incentivam, nos possibilitam o amor, o sucesso deste trabalho. Hoje nós tivemos a participação do nosso irmão e confrade, Cleidomar. Eu gostaria de te agradecer, muito obrigado pelas palavras, pela participação, por ter aceitado o nosso e nos servido dessas tão belas palavras. Que você aceite, dentro em breve, o nosso convite novamente para esta... Foi tão bom poder contar com a sua palavra, que Deus te providencie o pagamento e a luz. Nós, se você quiser agradecer e fazer o encerramento, nós vamos fazer a prece de encerramento. Está contigo a palavra. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a todos que assistiram aí, que participaram, e, enfim, é nosso dever falar, né, sobre o Evangelho, sobre a espiritualidade, né? Então, sempre que eu puder, sempre que tiver oportunidade, vou me esforçar para tentar fazer o meu melhor e que Jesus possa amparar a todos, envolvê-lo também na proteção, nessa iniciativa aí, que eu achei que foi muito bacana de compartilhar o Evangelho, né, nas redes sociais. Eu acho que isso é muito importante, não só para a questão da divulgação do doutrina espírita, mas principalmente para a divulgação do cristianismo de maneira geral, né? Porque nós temos no interior, através do esforço, da dedicação de cada um. Então, todas as oportunidades que tiver, vamos tentar fazer um bom trabalho. Muito obrigado. Nós iremos nos abençoe para outra vez. Você pode ter certeza, nós vamos te ocupar novamente. Semana que vem, está quase certo de sermos contemplados com a participação do nosso amigo Norberto, que exerce trabalhos junto à casa Bezerra de Menezes, em Uberaba. Está quase certo. Inclusive, está para fechar, essa semana nós falarmos com o Jorge lá do Rio de Janeiro, na sexta-feira, e o Estevam, lá da Casinha do Pão, no sábado. Então, assim, vamos torcer para que tudo dê certo, que a gente possa contar com a participação desses nossos irmãos confrades. E vamos encerrar, mais uma vez, muito obrigado a todos e a você, Cleidomar, com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo por bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao
o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Um excelente domingo, que a paz e a luz de Deus esteja conosco. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Luzes. Que assim seja. Muito obrigado, querido Omar.